E aí, querido aluno, e aí, querida aluna, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Fracalossi, o doutor físico, e eu estou aqui para tentar modificar o modo como as pessoas querem aprender e se preparar para passar na prova mais importante da sua vida, que é a prova do vestibular. Você vê todo dia, né? Tanta gente fazendo sempre as mesmas coisas, daquele jeito que todo mundo sabe que vai dar errado, gastando um tempo maluco para estudar, sem nenhum planejamento, sem nenhuma rotina, sem nenhuma estratégia, e acaba sendo sem nenhuma inteligência. Pois bem, eu quero tentar trazer o máximo desses elementos positivos para que você consiga obter a melhor nota da sua vida, tá bom? E aí, se você é um dos membros da tropa, você está recebendo essa aula e recebeu também um simulado de diagnóstico. A ideia é que você siga exatamente as instruções do simulado de diagnóstico e daí, em seguida, veja a aula, mesmo que você tenha conseguido acertar as questões. Porque isso vai ser importante para a gente poder complementar e você ver o modo como eu resolvo as questões, que muitas vezes é uma forma mais organizada e que pode colocar você para resolver de uma maneira semelhante, o que é muito positivo na hora da prova, tá bom? Então, se você ainda não resolveu o simulado de diagnóstico, não parou com calma, seguindo as instruções para resolvê-lo, dá pausa nesse vídeo, resolve o simulado e depois você volta para a gente se encontrar, tá bom? A primeira questão que eu vou resolver é a questão número 1 do simulado. Eu vou acessar o simulado pelo meu celular, que fica um pouco mais fácil, tá bom? Muito bem. A questão número 1 é uma questão de cinemática. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos, entre o instante que o jovem iniciou a queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água, é aproximadamente. Ele dá alguns dados, o NOT e a DOT, essa é uma questão da FUVEST. Considerar o ar em repouso, ignorar a resistência do ar, ignorar as dimensões envolvidas no problema e a informação mais importante, a velocidade do som no ar, tal qual ele quer considerar, é 360 metros por segundo, com gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, essa é uma questão chave. A propósito, todas as questões que a gente vai resolver nessa série são questões chaves. Para você que ainda não entendeu, uma questão chave é a questão de ouro para você resolver. Ah, porque ela é mais difícil? Ah, porque ela vai cair na minha prova? Não, meu filho, porque ela abre caminho para você entender várias outras questões em torno delas. Ela não tem que ser mais difícil, ela não tem que ser mais fácil, não tem nada a ver o nível de dificuldade. O que tem a ver é o que ela consegue acrescentar para você em termos de estudo. Essa é uma questão chave de cinemática. Bem, nós temos duas etapas envolvidas no problema e a interpretação desse problema é muito importante. A primeira etapa diz respeito ao momento em que o índio abandonou-se desde uma altura H e caiu de 45 metros. A palavra abandonar quer dizer que a velocidade inicial é nula. Depois de um certo tempo, que eu vou chamar de tempo de queda, TQ, ele vai atingir a água. Mas você não vai ouvir, se você for a pessoa no alto do penhasco, você não vai ouvir imediatamente o barulho de água assim que ele tocar na água. Porque é necessário que o som viaje da água até os ouvidos do espectador no alto do penhasco. E aí a gente tem que calcular o tempo da viagem do som, que eu vou chamar de TS. O tempo total decorrido, desde o momento em que o índio se abandona do alto do penhasco, até o momento em que a gente ouve o splash dele tocando a água, é a soma de TQ mais TS. São esses dois cálculos que nós vamos fazer. Bem, só que esse problema resolvido em duas etapas apresenta algo interessante. Porque a queda do índio se dá em movimento retilíneo, em movimento uniformemente variado. E aí nós vamos precisar usar para o momento da queda, essa primeira etapa, as equações do movimento uniformemente variado. Mas quando o som volta até os ouvidos do espectador, o som o faz em movimento uniforme. E aí a gente usa a equação do movimento uniforme, velocidade igual a distância sobre tempo, por exemplo. Vamos resolver então? Vamos lá, vamos começar então pela queda do índio. Na queda do índio, queridos, é um movimento uniformemente variado. Eu tenho a altura, quero o tempo. Muitos alunos me perguntam, Fracalossi, eu nunca sei qual equação que eu devo usar
no movimento uniformemente variado? Meu filho, olha para os dados que você tem e olha para aquilo que o problema te pergunta. Você quer encontrar o tempo, você tem a velocidade inicial e você tem a altura. Nós não temos velocidade final. Se eu não tenho velocidade final, não dá para usar Torricelli. Não dá para usar V igual a V0 mais AT. Mas dá para usar H igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Essa equação aqui é uma variante do ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quando se trata de uma queda livre, a gente troca o ΔS por H, troca o A por G e ela fica com essa cara aqui. Como este infeliz partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0, nem tem que esquentar a cabeça com esse termo. Então a gente vai ter 45, que é a altura, é igual a 10, vezes esse T eu vou chamar de tempo de queda, ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Posso passar esse 2 para cima multiplicando, nada me impede. 90 é igual a 10 tempo de queda ao quadrado. Posso simplificar os dois lados da equação por 10, o que significa cortar os zeros, dividir por 10 dos dois lados. 9 é igual a TQ ao quadrado, portanto o tempo de queda deste sujeito é de 3 segundos. Mas é evidente que esta não é a resposta, porque, conforme eu disse, não basta só o tempo de queda, eu tenho que calcular também o tempo que o som demora para vir desde lá de baixo até os ouvidos do espectador no alto do penhasco. Então, só que o som se movimenta em movimento uniforme. Então a gente pode fazer o seguinte: para o som, velocidade do som é a distância que ele vai percorrer, que é igual à altura, dividido pelo tempo TS, tempo do som. Eu quero tempo, né? Então, este tempo TS é a altura dividida pela velocidade do som. Tranquilo? Ou seja, esse tempo TS vai ser a altura, que é de 45 metros, dividido pela velocidade do som, que é de 360 metros por segundo. Bom, 45 dividido por 360, eu posso simplificar isso aqui em cima e embaixo por 9. Isso aqui vai dar um tempo do som de 5 sobre 40. 5 sobre 40 é a mesma coisa que 1 sobre 8. Ou seja, o tempo que o som viajou desde o splash até chegar no ouvido do espectador foi de 0,125 segundos. Quem é o tempo total, então, que a questão está perguntando? O tempo total é o tempo de queda mais o tempo que o som demorou para viajar. O tempo total, portanto, será 3 mais 0,125, ou seja, esse tempo total é de aproximadamente 3,1 segundos. E é uma resposta que você encontra lá no gabarito. Tranquilo, queridos? Dúvidas? 2 movimentos numa questão só. Tivemos que fazer uma escolha de equação, tivemos que fazer uma interpretação do problema. Essa é uma questão show de bola. Refaça ela se você ainda não entendeu. Grande abraço e até a próxima questão.